Salve, meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo aqui no Professor. E hoje a gente vai falar sobre a novidade triste do momento, que é o aumento de imposto que os jogos de videogame vão receber, e não só jogos de videogame, mas todo tipo de software. Bom, vamos lá. Muita gente não sabe como funciona o negócio de tributação aqui no Brasil, mas geralmente é assim. Quando você compra algo lá na gringa e você recebe aqui, você geralmente dobra o valor. Tem várias coisas que eles colocam aí nos impostos, né? Tem muitos, eu acho que tem uns 5 ou 6 impostos que você paga, e geralmente são impostos de 10 ou 15%, só que eles, tipo, eles não somam todos, eles vão somando um em cima do outro, saca? Então, não é tipo 10% de 100, depois 15% de 100, não. É 10% de 100, depois 15% de 110, e assim vai dobrando e dobrando e dobrando. E é por isso que quando você vai comprar um jogo aqui no Brasil, o preço dele lá fora é tipo $60, e aqui no Brasil ele é vendido a R$450, ou até mesmo mais dinheiro do que isso, né? Ou consoles de videogame que também estão vendidos geralmente com a cotação de dólar de 10-1. Então o PlayStation 5, se ele fosse ser vendido pelo valor dele da gringa aqui no Brasil, ele seria vendido por R$2.500, assim como o Switch também seria vendido muito mais barato. Mas como a gente tem esse monte de imposto bizarro, aí a gente acaba pagando o dobro do valor, sendo que desse valor, uns 10 ou 15% é lucro do próprio empresário que está vendendo, né, que importou. E quando é loja grande, que nem por exemplo Amazon, Submarino, aí fica mais barato pra gente comprar. Mas quando é importador pequeno, às vezes o valor triplica até, pra você ver como as coisas são. Então é por isso que a gente paga mais caro nas coisas aqui no Brasil em comparação ao que eles pagam lá fora. Porque o nosso poder de compra já é menor, né? Por exemplo, um jogo de $60. Na internet a gente consegue pagar barato nele, a gente, entre aspas, pagar barato nele, porque como eu disse, esse jogo é vendido por R$500 versão física por causa dos impostos, mas na internet geralmente não tem nenhum imposto agregado, porque é um conteúdo de internet. Então, quando você compra ele, por exemplo, na eShop da Nintendo, você paga R$299, que em conversão direta seria justamente esses $60 que ele custa lá fora. Às vezes até sai mais barato, mas é aquilo, $60 pra eles não é nada, é troco de pão. Pra gente é muita coisa, é R$300. R$300 é praticamente um terço do nosso salário mínimo. É um pouco menos de um terço, na verdade. Então, realmente é complicada a situação do brasileiro, né? Claro, além da gente ter menos poder de compra, a gente ainda paga muito imposto, que faz com que essas coisas sejam impossíveis de comprar. E agora saiu uma notícia aqui que é o seguinte. Eu vou até ler aqui a postagem do Giancarlo, que ele falou o seguinte: preparem os bolsos, os jogos devem aumentar no Brasil. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais decide classificar licenciamento de software desenvolvido no exterior como importação. Com isso, o PIS e o COFINS devem triplicar de valor. Eu vi o número, vai para praticamente 10% o imposto que a gente paga nesses conteúdos, né? E por que que isso é tão influente? Por que que isso vai aumentar o valor que a gente já paga, né? Então, porque aqui algumas empresas elas fazem alguns jogos, né, para conseguir para fazer jogos. Bom, elas fazem algum jogo aí de tributação para que elas consigam pagar menos, como é o caso da Sony e da Microsoft. Elas produzem os jogos de videogame aqui no Brasil mesmo, lá em Manaus. E lá em Manaus tem um negócio, né, que você não paga tanto imposto. Acho que tem uma zona lá onde você não paga imposto nenhum. Então eles geralmente instalam as fábricas lá e eles simplesmente colocam no CD e vendem para as pessoas. Só que aí que fica a questão, tipo, eles pegam os jogos que estão sendo produzidos lá fora, mandam aqui pro Brasil, e o Brasil só pega, coloca dentro da caixa e pronto, entendeu? Então, com PlayStation e Xbox é assim, ou pelo menos era quando eles tinham fábrica aqui no Brasil. Eles não produziam eles 100% aqui no Brasil, eles pegavam as peças que vinham lá da gringa e eles montavam o videogame aqui no Brasil, e isso fazia com que ele pulasse várias cadeias de tributação, porque era considerado um produto brasileiro, embora ele tivesse sido produzido lá fora, entendeu? E a mesma coisa com jogos, só que agora, né, que eles estão considerando que o jogo que foi desenvolvido lá fora, ele é uma importação, então quando você comprar um jogo, mesmo que ele tenha sido colocado no CD no Brasil, a produção dele não foi feita aqui no Brasil. Por exemplo, um jogo é desenvolvido no Japão, é desenvolvido nos Estados Unidos, é desenvolvido na Europa, não é desenvolvido no Brasil. Tudo que é desenvolvido fora do Brasil vai ter que pagar imposto, ou seja, tudo mesmo. Agora eu consigo ver, né, a Steam se ferrando nisso, principalmente a Steam, porque
Uma das coisas que fazia com que os jogos de computador fossem mais baratos do que os jogos de console é que softwares geralmente são considerados outra coisa, não é considerado jogo. E jogo geralmente tem uma questão aí tributária que eles consideram que é jogo de azar, né? E aí você acaba pagando mais caro o imposto porque é algo que eles querem desincentivar. Então, o jogo de videogame, ele cai na mesma tributação, por exemplo, que o cigarro cai, né? O cigarro, ele tem uma super tributação porque é interessante para eles que as pessoas parem de fumar, e eles querem que as pessoas deixem de ter esse interesse porque os impostos são altos, eles vão pagar mais caro, entendeu? A mesma coisa acontece com os jogos de videogame, porque eles são considerados jogos de azar pelo governo até hoje, né? Então a gente acaba pagando uma tributação muito maior do que o normal por causa disso. Mas os jogos de computador não, porque eles são considerados software muitas vezes não é considerado jogo de azar, mesmo que seja um jogo de videogame. Eu sei, não faz sentido nenhum, mas é por isso que os jogos de computador geralmente são muito mais baratos que os jogos de console. Mas aí agora que você vai ter tanto o jogo de console quanto o jogo de computador, ou até mesmo softwares, né, que nem por exemplo o Windows, ou até mesmo editores como o Vegas, coisas do tipo, esses softwares eles vão ser considerados, né, coisas lá de fora, importações, e eles vão ter que pagar imposto maior aqui no Brasil. Então isso vai aumentar bastante o preço de tudo, basicamente. Eu não sei quanto que pode aumentar o preço dos jogos de computador ou dos softwares, mas é uma triplicação da taxação, né? Não estamos falando de ser só 2 vezes, a gente tá falando 3 vezes. O que é triste, porque pelo que eu tô vendo, isso vem do governo federal, e o governo federal tava fazendo uns estudos para diminuir, né, os impostos, e a diminuição do governo era coisa mínima, né? Tipo, o PlayStation, por exemplo, diminuiu R$200, eu acho, ou R$300 o valor que ele tinha originalmente, mas agora eles vão triplicar o valor dos impostos em cima de software. Lembrando que, no caso, isso não deve afetar os hardwares, então você vai continuar pagando caro em placa de vídeo, computador, você vai continuar pagando caro nessas coisas, não só porque tá caro mesmo, mas porque é super taxado aqui no Brasil. Mas em relação a softwares em geral, você vai acabar pagando mais caro também. É meio triste, né, clã? E aí muita gente vai pensar agora, o que eu faço? Bom, tem 2 opções aqui no Brasil, né? A primeira opção é pirataria, não tem nem o que dizer. Tem alguns consoles que tem desbloqueio, né? Atualmente, da geração atual, o Switch é o que tem desbloqueio. O PlayStation e o Xbox ainda não tem, mas o Xbox tem o Game Pass. Então, talvez seja uma boa opção esses serviços de assinatura, né? Como PlayStation Plus, que inclusive, quem sabe um dia vem aquele da PlayStation, né? Que você assina e ganha várias coisas que nem o Game Pass aqui pro Brasil ainda não veio. E o Game Pass, né? Game Pass você paga barato, recebe muitas coisas. E agora com a Microsoft comprando tudo, isso tudo acaba chegando no Game Pass também, de certa forma. Então é uma forma barata de você ter acesso a essas coisas e também de driblar esse tipo de tributação. Porque até agora a gente ainda não tem uma lei que tribute o streaming, né? Mas do jeito que a gente tem esse governo lixo aí, eu tenho certeza que com o tempo, é questão de tempo até ele conseguir tributar o streaming de vídeos também, né? Ou de jogos no geral. Então a gente tem pelo menos essas opções aí pra conseguir se manter vivo, né? Ou sendo pirata, né? Eu até falaria do computador, mas do jeito que tá caro o computador hoje em dia, não tá mais valendo a pena. Tipo, muita gente falando, não vou mais ter um console. Cara, sinceramente, não tem opção. Ou você tem um console ou você não tem nada. Porque o computador, tipo, uma placa de vídeo tá valendo mais que um console. Aliás, 2 consoles. Você coloca 2 consoles, você compra uma placa de vídeo de médio porte. Nem é uma placa de vídeo boa. Que nem, por exemplo, uma 3060, sabe? Que é muito boa, é muito forte, mas é mediana comparado às 3070, 3080 e a 3090, que são melhores do que ela. Vai servir para várias gerações? Com certeza, mas R$7.000 numa placa de vídeo dessa, você acha que é um valor justo? Praticamente 3 Nintendo Switch se você conseguir comprar por R$2.000, ocasionalmente ele sai por esse valor. Ou um PlayStation 5 e um Xbox Series S. Não vale a pena não. Mas agora, né, tipo, softwares pra mim é o que ferra, porque antigamente já era mais caro investir em console e agora é mais caro investir em console. Se você tem um computador, a Steam é sua amiga, né, nesse aspecto, mas agora, infelizmente, né, pelo visto nem a própria Steam vai estar salvo disso daí. E consoles também. Bom, então é isso, clã. Muito obrigado por assistir esse vídeo, muito obrigado por ser essa pessoa maravilhosa. Um grande beijo, um grande abraço, a gente se vê depois.